Oi, meus amigos, eu vim falar com vocês hoje sobre um desastre que aconteceu. Não é uma notícia legal de se falar, mas que me despertou muitas coisas que me incomodaram absurdamente. Não sei se você sabe, mas eu também sou jornalista. E eu comecei a ficar muito incomodada quando eu comecei a ver notícias a respeito desse caso, porque eu senti que foi um desperdício de informação, muita coisa que foi passada, e acho que foi um desperdício de conhecimento para se passar para as pessoas. Você já deve ter ouvido falar desse caso, porque ele apareceu em vários veículos de comunicação, redes sociais e tudo mais. O caso do rapaz Bruno Teixeira, de 26 anos, que ele faleceu agora recentemente num desafio realizado pelos seus amigos de trabalho, que se propuseram a correr 21 quilômetros, mas de última hora eles decidiram que correriam 42. Gente, essa é a distância de uma maratona. Fui inventar de andar com os caras de frequência alta, aonde eu fui me enfiar? Eu já fui corredora de poucos quilômetros, até 8 quilômetros. E eu sei o quanto aquilo era desafiador. Aí eu fiquei imaginando as pessoas que se desafiaram a correr 21, decidirem de última hora, não, vamos correr 42. E o Bruno Teixeira, ele decidiu que correria junto com o pessoal. Ele não era uma pessoa sedentária, ele já corria cerca de 5 quilômetros, ele já tinha esse hábito. Mas ele até filmou nas suas redes sociais ali no momento, ele se assustando com o pessoal dizendo que era 42. Ele, nossa, mas eu vim pra correr 21 e agora eu vou correr 42, então bora lá, motivado foi, aquela coisa de superação e tal. Acontece que no 15º quilômetro da corrida ele começou a passar mal. Tava formigando meu pé. Aí a galera foi e eu fiquei. Na vida também. O cara que você pegar como referência não vai te esperar. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele foi levado para o hospital, só que ele já chegou lá sem vida. E eu vejo tantas coisas nesse caso que são relevantes, que eu penso assim, a morte desse rapaz não pode ser em vão. E faria muito bem, por exemplo, que os veículos de comunicação usassem isso como um alerta positivo, como um aprendizado para algo maior, para fazer a vida dessa pessoa ter mais sentido mesmo em meio a um desastre. Mas aí eu comecei a perceber, gente, que a morte desse rapaz, uma pessoa, o filho de alguém, entendeu? O irmão de alguém, se tornou mais um debate político. As pessoas conseguiram levar isso para um debate político do que para um aprendizado em si. Eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante e uma lição importantíssima que você vai levar sobre esse acontecimento e que pode e vai revolucionar a sua vida se você colocar isso no seu coração como uma verdade. Depois que o Bruno morreu, foi constatado que ele tinha uma cardiopatia. Ele tinha um problema de coração. Eu não sei até agora se ele já tinha conhecimento dessa cardiopatia, mas o médico disse assim que com toda certeza ele tinha um problema cardíaco. Mas esqueça um pouquinho o Bruno nesse momento e pensa em você, porque isso só vai fazer sentido se você contextualizar para a sua realidade. Entenda, reconhecer os seus limites também faz parte da sua expansão. As pessoas criaram um bloqueio tão grande com a palavra limite que é como se alguém que buscasse sempre a superação não pudesse de forma alguma nem cogitar olhar para os seus limites. Inclusive limites que a gente até desconhece, mas que precisa sondar. Por exemplo, para a prática de um exercício, você precisa saber se seu corpo tem alguma limitação e essa limitação não necessariamente vai te limitar. Gente, esses dias eu vi um rapaz que ele tem paralisia cerebral e ele concluiu uma maratona. O cara tem paralisia cerebral. E eu olhei para aquele caso, me emocionei pra caramba e falei assim, o que nos limita? Ele tinha as suas limitações, ele tinha os seus desafios, ele tinha as suas fragilidades. Reconhecer isso não é necessariamente se limitar. Poderia ser exatamente usado para quê? Para criar estratégias para sua expansão. Nem mesmo um rapaz com paralisia cerebral foi parado. E sim, você é capaz de muita coisa. Não todas. Coloque isso na sua cabeça, essa não é uma ideia limitante. Você é capaz de muita coisa, algumas não, mas com certeza muitas. Só que nem sempre vai ser do jeito que você espera, na hora que você espera, no formato que você espera e no tempo que você espera. E o processo, o caminho, já é parte da vitória. Porque, gente, se tem uma coisa difícil nessa vida de se fazer, que é mais difícil do que você continuar, é começar. Então, quando você inicia um processo para qualquer coisa nessa vida, você já está vencendo. Então não menospreze o seu processo. Outra coisa muito importante para você entender. Você é o único, é a única responsável pelo seu corpo. Único. Você é o único, a única responsável pela sua mente. Único. Vão existir sempre diversas influências. Influências que fazem sentido e influências que não fazem sentido. Influências que fazem sentido para um determinado contexto e influências que não fazem sentido para um determinado contexto.
Essa é a graça da gente ser humano. E eu vi alguns jornalistas, inclusive a família do rapaz, fazendo referência a uma coisa. No dia anterior, ele tinha visto na internet o chefe da empresa que ele trabalhava fazendo uma maratona, correndo 42 quilômetros, e a família então disse que ele se inspirava muito nesse seu chefe, que ele queria ser como ele, conquistar coisas como ele, e que ele então tinha inspirado ele a correr 42 quilômetros. Por quê? Porque o rapaz queria ser como ele, então ele se inspirou nele. Assim como na corrida, na sua vida você também tem que ter pessoas de referência. E é absolutamente normal que nessa vida a gente se inspire em pessoas. E como eu te disse, algumas pessoas elas inspiram para algo que faz sentido em determinado contexto e que não fazem sentido para outro contexto. O que eu faço então se eu não tenho controle sobre as diversas, as milhares, infinitas influências que estão à minha volta? Saber analisar aquelas que me convêm. Porque eu não tenho controle nenhum sobre a vida das pessoas. Mas eu tenho o que, como eu falei pra você? Eu tenho controle sobre a minha realidade. Meu corpo e a minha mente são responsabilidades unicamente minhas. Então, reconhecendo a minha realidade, reconhecendo os meus limites, reconhecendo o meu cenário, reconhecendo o meu tempo, reconhecendo a minha individualidade, eu vou analisar qual influência faz sentido para mim ou não. Outra coisa, viver o processo é você entender que não é necessário pular fases. Eu acredito muito numa superação extrema que as pessoas têm, às vezes, de partir de um ponto A para um ponto Z. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Por exemplo, a pessoa quer mudar a alimentação. Eu conheço gente que falou assim, a partir de hoje, nunca mais eu vou comer determinada coisa. E tem gente que não conseguiu fazer dessa mesma forma, usando essa mesma estratégia. Tem gente que conseguiu tomar decisões sobre relacionamentos, decisões sobre carreira, decisões espirituais, decisões sobre tudo de forma radical. Mas tem gente que não. Mas ainda assim, se você iniciou o seu processo, você já está vencendo. Eu acredito, por exemplo, que Bruno Teixeira era totalmente capaz de concluir uma maratona se ele não tivesse uma cardiopatia. Ele estava com uma mentalidade forte, ele tinha pessoas em sua volta para motivarem, para inspirarem, mas ele tinha o quê? A sua individualidade. Ele tinha limitações que talvez ele nem conhecesse. Por isso tem uma coisa da qual a gente nunca vai se arrepender, que é buscar se conhecer ainda que doa, ainda que a gente descubra fragilidades, vulnerabilidades, limitações. Conhecer os nossos pontos negativos, eles vão dar pra gente a possibilidade de criar estratégias para superá-los. Valorize então o poder do pouco. Eu sempre falo isso para as minhas alunas mentoradas do meu curso. O 1% todos os dias vale mais do que qualquer revolução que você tente fazer imediata. Pensa comigo, o 1% que você mude ou que você evolua na sua rotina por dia, no final do ano, quanto que você já evoluiu? 365%. Só que a gente vive num mundo que cobra tanto a gente por resultados espontâneos e gigantes e absurdos e explosivos, que a gente perdeu o quê? O prazer do processo. E é exatamente 1% feito todos os dias que nos dá os resultados mais consolidados. O pouco bem feito vale muito mais do que a cobrança do muito mal executado. E entenda, se você se inspira em alguém e ao tentar imitá-lo, você fracassa, o foco aqui não é culpa. O fato aqui é processo, autoconhecimento e individualidade. Influências vão ter sempre para todos os aspectos da sua vida à sua volta. Aí você vai ter que analisar, isso faz sentido para mim, na minha realidade, no meu contexto, de acordo com as minhas limitações, vulnerabilidades e fragilidades? Por isso que se conhecer é a coisa mais importante que você tem para viver qualquer processo, seja ele grande ou pequeno. E a última coisa, mas eu preciso que você guarde isso no seu coração. Não deixe que os desastres façam você ressignificar as coisas erradas. Que você perca totalmente o foco da grande oportunidade que você está tendo ali de aprender algo novo e poderoso. Eu vi pessoas interpretando a tragédia acontecida com o Bruno como um sinal de que, por exemplo, você se desafiar fisicamente é perigoso, que você pode morrer. E eu vejo tudo isso e penso exatamente o contrário. E se o Bruno tivesse sobrevivido a essa tragédia, eu tenho certeza que ele ficaria extremamente incomodado de ver as pessoas usando a sua história de superação, de desafio, de autoconfiança sendo significada dessa maneira. O fato aqui é processo, autoconhecimento e individualidade. Meu corpo e a minha mente são responsabilidades unicamente minhas. Reconhecendo a minha individualidade, eu vou analisar qual influência faz sentido para mim ou não.